Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Que Lê é Essa. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui hoje comigo uma das pessoas que eu mais gosto, um dos professores mais queridos, o professor Pardal. Nós estamos aqui nesse momento valorizando os nossos professores. Independente de ser um grande advogado, jurista, pensador do direito, ele é professor. E o professor ele tem aquela missão de ensinar e educar. Obrigado. E ele não educa só crianças, ele educa adultos também, ele educa todos nós, ele nos faz pensar. E hoje a gente vai trazer para vocês a questão da intolerância religiosa, do racismo religioso. Vamos entender como é que isso nasce, por que isso nasce, né? Por que isso está ficando tão forte dentro da nossa sociedade? Por que uma camada de pessoas está se tornando tão intolerante? E como é que a gente protege, né, essas pessoas que estão sofrendo essa violência? Porque isso é uma violência, não é, professor? Olá, Carla, tudo bem? Quanto tempo, né? Fazia, mas mais por culpa minha, porque eu... Está terminando a tese. terminando a tese, então eu falei, agora por enquanto vai ser difícil, depois eu retomo melhor. Mas é sempre uma honra estar aqui. Essa questão, quando a gente fala de intolerância religiosa, necessariamente essa questão está ligada umbilicalmente a racismo religioso. A forma como esses ataques se dão, que são tanto na narrativa como no ato expresso de violência, literal. A forma como esses ataques se dão, na verdade, e o método, demonstra que, na verdade, é mais uma forma, e principalmente as vítimas desses ataques, demonstra que, na verdade, nós estamos falando aqui de mais uma forma de racismo. É mais uma forma de manifestação do racismo. De um país que teve 350 anos de escravidão e que foi o país que mais recebeu escravos da África em todo o planeta. Então é desse país que nós estamos falando, porque nós estamos falando de ataques contra religiões de matrizes africanas, necessariamente ou majoritariamente. Então, isso não significa que você não possa ter um ataque a outras religiões, mas de modo sistêmico, de modo estrutural, esses ataques se dão contra essas religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque eles decorrem do racismo que também é estrutural. Inclusive tem um livro do Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, sobre racismo. Que é muito bom. Estrutural. O Silvio Almeida é um dos maiores intelectuais do Brasil. Então, a gente percebe aí que, na verdade, o que está envolto, o que está por trás disso é mais complexo, né? E aí, para falar das duas principais religiões de matriz africana, o Candomblé, que é propriamente africano, e a Umbanda, que é uma religião brasileira. Então, uma religião tipicamente brasileira, é claro que fortemente influenciada pela matriz africana, mas é uma religião brasileira. São as duas formas de religiosidade que são as mais comuns. Existem outras das matrizes africanas, mas que sofrem esses ataques e que têm aumentado nos últimos anos bastante. E professor, por que as pessoas, né, algumas pessoas, na verdade não são todas, né, e eu digo que são pessoas ignorantes no sentido de ignorar a história, de ignorar o conceito dessa religião, porque essas religiões não fazem mal a ninguém. Na verdade, elas praticam o bem. Na grande verdade, todas as religiões praticam o bem. Cada uma da sua forma, da sua maneira, mas elas procuram praticar o bem. Ou deveriam. Exatamente. Mas quando a gente vai olhar, né, e eu acabei indo estudar muito essas religiões, né, de matriz africana, porque me causou muito espanto, tanto ódio que é desferido contra eles. E é um ódio sem o menor sentido. Por que é que eu vou atacar essa religião? Ela não faz mal a ninguém, né? Assim, a história dos orixás é muito bonita, não é? É linda aquela história. Na verdade, é o que você falou, esses homens e mulheres, né, negros que vieram para o Brasil trouxeram a sua religião, né, que é um pouco da sua cultura, né, um pouco da sua história. E tudo, assim, o que eu sinto é que a gente quer tirar tudo. E o nosso país é um país diverso, é como a questão, né, do indígena. A gente também quer tirar a crença, aquilo que eles acreditam, né, enfim, toda a cultura indígena para
empurrar aquela cultura, né, do homem branco, do europeu. A gente não está satisfeito em só dominar. A gente tem que dominar e tem que destruir. Isso é tão antigo. Toda dominação física, toda não, mas ela pode ser antecedida de uma dominação ideológica. Então, muitas vezes, se você quer realizar uma dominação sobre um povo, tem uma forma muito mais sofisticada de você dominar esse povo, que é a dominação ideológica. E aí, dominação ideológica no sentido da gente entender que não existe neutralidade ideológica, não existe ausência de ideologia. Então, eu vou discutir isso sem ideologia. Não existe. Você não é uma planta, você tem ideologia. A questão é saber qual é a sua. E é um ponto importante, porque quando a gente pensa nesses movimentos, e aqui você fez um paralelo relevante em relação à cultura indígena, historicamente, esses movimentos de assimilação cultural, ou movimentos muitas vezes feitos até pelos bandeirantes, etc., que são endeusados, aí, né, tem monumento, rodovia, esses movimentos, na verdade, serviram para violentar essas culturas e para acabar, para aniquilar esses aspectos culturais desses povos, tanto em relação aos povos originários, os indígenas, como em relação aos negros que aqui chegaram. Então, um ponto importante é o seguinte, a gente perceber que essa dominação ideológica, ela é muito importante porque ela se dá de uma maneira subreptícia, dissimulada. A dominação ideológica, ela faz com que você não precise muitas vezes da dominação física. Então, quando você fala em catequizar, ou de certa forma tentar mostrar um caminho A ou B diferente daquele, o que você está fazendo, na verdade, é violentando aquela população. Violentando aquela população culturalmente. Que é basicamente o que se fazia, né? Então a ideia de que você tem que se adaptar à cultura hegemônica da civilização branca, né? E eurocêntrica. Então essa ideia, essa concepção, é uma concepção que violenta esses povos sem muitas vezes encostar a mão neles, porque você mata a cultura desses povos, você aniquila a cultura desses povos e você descaracteriza esses povos da sua própria essência, da sua própria origem, a partir de uma matriz eurocêntrica. E uma matriz, um ponto muito interessante. Quando a gente pensa no século XIX aqui no Brasil, a gente teve importadas da Europa teorias de pureza de raça, teorias de que ou o negro ou o miscigenado era uma raça impura, uma raça inferior, e teorias escritas por Nina Rodrigues, próprio Clóvis Bevilacqua, que vinculavam ou a miscigenação ou a negritude à criminalidade. Então eram escritas obras de criminologia. Nina Rodrigues, que foi um dos precursores da medicina legal no Brasil e que foi homenageado por Lombroso. Nossa Senhora. Que é o sujeito do criminoso ataque, para quem não sabe, é um expoente da escola positiva, né, italiano Lombroso, Cesare Lombroso, que dizia que havia um criminoso nato, o criminoso atávico. E ele fez isso porque ele fez experiências em certos presídios e lá ele descobriu que havia, descobriu não, né, ele constatou, depois ele mesmo voltou atrás, porque ele percebeu o erro da sua teoria, mas constatou que havia um certo fenótipo em relação a alguns criminosos. Então ele começa a classificar os criminosos, os assassinos, os estupradores, etc. Essa lógica que a gente fala, nossa, Lombroso, isso é Lombroso, virou até um adjetivo, isso é lombrosiano. Essa lógica ela está mais presente do que nunca. E por que eu estou falando isso? Porque esse julgamento pelo fenótipo que ocorre no racismo e que inclusive tem toda a relação entre a criminalização da pobreza e a criminalização da negritude, essa ideia, esse fenômeno está todo interligado com o fenômeno de guerra às drogas, que na verdade implica no genocídio da população negra, com um fenômeno de criminalização da pobreza, de você relacionar, por exemplo, e esse discurso tem sido muito comumente usado pela extrema-direita, que é a ideia de você relacionar comunidades com criminalidade, como se quem mora em comunidade fosse necessariamente criminoso, ou como se só morassem criminosos ali. Eu brinco, eu falo, eu tenho mais medo dos criminosos da Faria Lima. Eu tenho mais medo de que dá um rombo de 20 bilhões das lojas americanas, porque esse cara não vai ser pego nunca. É complicado ali. Então, né? Mas, então, perceba, e o que isso tem a ver? A gente está falando de uma estrutura
que a todo tempo aniquila essas populações. E uma forma de aniquilar essas populações é violentar também as suas raízes culturais, religiosas. E isso chega no racismo religioso. No racismo religioso, que eu me lembro de uma ação, acho que eu te mandei esse vídeo, quando se discute no Supremo... Sim, muito bom. Exato. Quando se discutiu no Supremo Tribunal Federal se era possível, se as religiões de matrizes africanas poderiam matar animais ou não os rituais, se isso violava certos preceitos, etc. E aí ele começa a dar exemplo de várias religiões, como por exemplo do judaísmo, que tem ritual também que mata animal. Ou então dos ministros da Suprema Corte, que enquanto assistiam ali, enquanto proferiam o julgamento, estavam usando sapatos de couro. Ou então, do catolicismo, em que você tem um garoto de 14, 15 anos, que já fez a primeira comunhão, e toma o sangue de Cristo, que é um vinho. Então você está oferecendo bebida alcoólica para o menor de idade, mas ninguém se preocupa com isso. Todo mundo se preocupa com a galinha da macumba do preto, ele ainda usa essa expressão. Por quê? Porque é racismo religioso, aquele é dissimulado. Então, na prática, a gente está falando de racismo, a gente está falando de uma estrutura racista, e que no século XIX foi legitimada por autores que criaram toda uma ciência de eugenia, de purificação racial, essa ciência que veio da Europa, e como no Brasil havia essa pretensão de se aproximar da Europa e etc., para se tornar uma nação mais civilizada, algo que a Argentina fez de maneira muito mais cruel. A Argentina mandava os negros para a guerra, etc., tanto que na Argentina praticamente eles conseguiram dizimar a população negra, porque praticamente não há. É verdade. Não há. E por isso que há esse ar europeu, né? Você vai para a Argentina, você percebe isso, porque eles dizimaram a população negra. Né? Então, a gente percebe aí que o que está por trás disso é uma questão estrutural. É uma questão estrutural que busca eliminar as diversas formas de existência dessa população. População que na época em que chegou aqui ao Brasil, teve que disfarçar a sua fé. Por isso que a gente fala em sincretismo religioso. O sincretismo religioso, então, por exemplo, eu não vou falar algum, eu vou falar São Jorge. É uma forma de esconder a sua fé para não ser atacado, porque eles eram proibidos de professar os seus rituais. Então, daí a própria capoeira, que é uma forma cultural, que está relacionada à cultura africana, invariavelmente, ela foi proibida durante a Era Vargas. Era contravenção penal gingar capoeira. Por quê? Triste. Porque era uma manifestação cultural relacionada a essa população. A própria maconha, se você vê artigos da década de 1920, 1930, se via com maus olhos a maconha. Por quê? Porque era a droga usada pela negritude, para as pessoas negras. Eles usavam a maconha, então se vinculava a maconha a essa população que, segundo eles, segundo os artigos da época, não trabalhava, não era afeta ao trabalho e só gostava de fumar e etc, etc. Então a gente percebe, não à toa que a gente tem aqui essa cultura de criminalização de certas substâncias. A maconha, por exemplo, muito relacionada às classes mais baixas, mas hoje nem tanto, mas historicamente foi. Enquanto que, por exemplo, a cocaína já tem um certo glamour em relação à cocaína, porque era a droga de Wall Street. Então, o sujeito de classe média alta, ele cheira cocaína, mas ele não gosta de maconha. Então, a gente percebe que esse fenômeno está muito interligado. Então, a gente não consegue falar disso sem perceber. Isso é só a ponta do novelo. O ataque a centros de umbanda, de candomblé, é o final da história. É onde tudo isso deságua. É onde isso descamba. Mas é algo bastante óbvio que chegaria nesse ponto. Não é muito difícil a gente perceber que a gente chegaria nesse ponto sem grandes dificuldades, uma vez que a gente tem um discurso de ódio que é alimentado a partir de interpretações específicas e mal feitas de versículos da Bíblia, até porque se eu for pegar todos os versículos da Bíblia que falam absurdos, né, que a mulher tem que servir ao homem, que é o seu varão, que ela tem que ser submissa ao homem, etc. Então, você faz captações seletivas de discursos da Bíblia e aquilo que a gente conversava antes. E, além de tudo, é um discurso picareta. Por quê? Porque eu vou lá, vinculo essas formas de religiosidade a um demônio, a um diabo que eu criei. Porque essa ideia do diabo e do inferno, isso é uma criação cristã. Então, eu crio uma figura e depois eu vou lá e eu encaixo determinados rótulos naquela figura que eu criei. É uma loucura. Ou uma perversidade tamanha. Ou uma perversidade tamanha. Uma maldade. É muito conveniente.
né? Eu crio uma categoria negativa, valoro essa categoria e fico 2000 anos enfiando na cabeça dessas pessoas que essa categoria que eu criei existe, e depois eu vou lá e eu encaixo quem eu quiser na categoria que eu criei. E sabe o que é muito engraçado aqui? Não é engraçado, é perverso, como você falou. A pessoa está muito preocupada com a galinha da macumba, não é? Com a galinha que vai ser ali sacrificada na religião africana, ali no candomblé, né? Porque a Umbanda não sacrifica animais. E aí, a gente não estudou, não é, professor? Porque quando você vai olhar a nossa religião, a história da religião cristã, principalmente do catolicismo, as barbaridades que foram feitas, barbaridades perversas. Vamos lembrar da Inquisição? O que foi feito ali? Então, se você não se comportasse, principalmente uma mulher, era bruxa. Se você estudasse a ciência, né, quisesse, né, ter o domínio da ciência, da tecnologia daquela época, era bruxo. E o que acontecia com essas pessoas? Elas morriam queimadas. Exato. E aí é interessante a gente observar que quando a gente fala de estuda processo penal, a gente faz uma análise histórica do processo penal, o juízo das ordalhas, que eram os julgamentos sumários feitos pela igreja à época. Esse juízo das ordalhas que envolviam colocar a pessoa para andar num chão cheio de brasa. Se o pé queimasse, ela era culpada. Então, isso fazer. O pé vai queimar, né? Esses eram o juízo das ordalhas. Então, a matriz de processo penal tem a influência disso, né? E a gente teve e outro ponto importante, a gente tem que entender, faz mais ou menos uns 130 anos aí que o Estado oficialmente passou a ser laico. Foi mais ou menos em 1890 que o Estado brasileiro passou a ser laico. Ou seja, ele se separou oficialmente da igreja. O que nós temos visto nos últimos anos é porque uma coisa, Carla, é o mundo jurídico formal. Uma coisa é a lei. Eu vou lá, edito um decreto e digo, agora o Estado é separado da igreja. Outra coisa é a realidade dos fatos, é a materialidade dos fatos. Ou seja, o fato de eu colocar um decreto, de editar um decreto dizendo que a religião, que o Estado não está atrelado a nenhuma reforma de religiosidade, não significa que nas esferas de poder, que nas relações de poder isso ainda não seja muito forte. Tanto é forte que o preâmbulo da nossa Constituição invoca Deus. E é muito engraçado porque os professores de direito constitucional, quando eles tentam explicar esse preâmbulo da Constituição, que invoca a Deus, eles fazem uma acrobacia para explicar o que esse Deus está fazendo no preâmbulo da Constituição. Aí eles dizem, esse é um Deus ecumênico. Ou então nas notas de real, Deus seja louvado. Veja, isso o que é? É resquício de um país que era confessional, que tinha uma religião oficial. É o que ficou, o que sobrou. E muitas coisas sobraram. Então esse Deus, e aí se falar, Deus seja louvado, tem um equívoco aí, porque na verdade quando eu falo de Deus, no mínimo eu estou me atendo ao monoteísmo, eu posso ser politeísta. Eu posso seguir uma religião que tem vários deuses, ou eu posso ser ateu. Não tem nenhum Deus. Então não tem nenhum Deus. Claro que o ateu não vai se importar com isso, porque para ele como não significa nada, a palavra Deus para ele também não vai significar muita coisa, então para ele não vai fazer a menor diferença. Mas isso é um resquício. Apesar dos meus professores tentarem se desdobrar em 15 mil para explicar esse Deus no preâmbulo da Constituição, que não deveria estar lá, porque não faz sentido, o fato é que isso é um resquício. E agora o que a gente tem percebido nos últimos anos é o país... infelizmente e lamentavelmente, e isso tem estrita relação com o aumento dos ataques aos templos de religião de matriz africana, o país tem observado uma retomada da confusão entre Estado e religião. Principalmente em razão dessa guinada neopentecostal. Essa guinada neopentecostal que nos últimos anos, claro, sem generalizar, mas núcleos específicos e que movimentam muita gente, milhões de pessoas, templos que são templos faraônicos e que criam toda uma catarse emocional, ideológica muito forte, com música, sons, pessoas caindo no meio, pessoas se... Isso tem um poder ideológico, tem um poder emotivo, afetivo muito forte. Muito forte. Sem mencionar que eles usam a neurolinguística como ninguém. Exato. Então isso tem um potencial de movimentar afetos
Hoje, né, essa forma de religiosidade, ela acaba por ter uma contribuição muito grande para o ataque às religiões de matriz africana. Por quê? Porque durante os cultos, eles demonizam os praticantes de matriz africana. Então, a partir de leituras específicas da Bíblia, etc. Então, é muito interessante a gente perceber que essa separação formal entre Estado e religião, no Brasil, ela tem encontrado alguns problemas. Porque muitas pessoas realmente gostariam de transformar isso aqui num país, numa república, num evangelistão. Ou num país visivelmente relacionado a uma forma de religiosidade e que vai ter nessa forma de religiosidade, e o problema é, o que a gente viu nos últimos anos é formas de religiosidade pautando políticas públicas. Sim. Por exemplo, em relação ao aborto. Isso é muito prejudicial, né? Eu me recordo quando o Supremo em 2013 julgou a união homoafetiva, foi lá o Ives Gandra Martins, que foi lá falar pela Confederação Nacional dos Bispos, contra a união homoafetiva, claro que com argumentos pseudotécnicos, que ele não poderia externalizar um preconceito ali. O Ives Gandra da Silva Martins, que, para quem não sabe, foi aquele mesmo sujeito que escreveu em 2020 um artigo no Conjur, dizendo que as Forças Armadas, fazendo aquela interpretação maluca do artigo 142 da Constituição, de que as Forças Armadas poderiam agir como poder interventor. Uma loucura. Foi o mesmo que se posicionou em 2013, que é o Ives Gandra, contra a união homoafetiva, foi o que em 2020 escreveu esse artigo que depois foi usado pelos bolsonaristas para dizer que podia invocar o artigo 142 para ter um golpe militar. Ele escreveu esse artigo em 2020. Foi o mesmo Ives Gandra que falou contra a união homoafetiva e foi o mesmo Ives Gandra que foi quem trouxe o Opus Dei para o Brasil. E eu quero só fazer um parênteses aqui, porque quando o professor Pardal fala da questão do aborto, e ele já falou aqui uma outra vez, ninguém aqui é a favor do aborto. A questão é, a pessoa tem que ter a liberdade de escolher, inclusive, se ela quer levar aquela maternidade adiante, correto? Exato. É uma questão de respeito à autonomia do corpo. E que existe uma dificuldade muito grande em se entender, até pela nossa cultura, até pela misoginia, como como a mulher é dona do corpo dela, ponto. Isso é muito interessante, eu percebi um fenômeno assim semana retrasada, porque houve um discurso da Dilma no BRICS, e ela falou em sul global. E ela falou, e o sul global que abrange também países do norte. E aí algumas pessoas começaram a criticar e ironizar a fala dela, porque ela teria dito que no sul global existem países do norte. Pessoas que, primeiro que essa misoginia em relação à Dilma é bastante antiga, né? De cobrá-la pelas falas de uma maneira totalmente desproporcional em relação a outros chefes de Estado que não são mulheres. Né? E também falam... E que falam coisas escrotas. Uhum. Uma coisa é eventualmente você se atrapalhar, outra coisa é você ser escroto, né? Como o antecessor. Mas o fato é que o próprio discurso de porque ela vai ser presidente do BRICS e vai ganhar 200 mil por mês, quando o presidente anterior, que era um homem, não havia esse discurso. Ninguém ficava aí resignado com a quantia que ele ganhava. Sim. Fora o que eu vi de gente que não entende nada de economia, falando, mas ela não tem capacidade técnica para estar lá. Mas com base no que você fez essa análise? Com base no seu conhecimento técnico? Então, é muito desproporcional. Isso é misoginia. A mesma forma, porque sul global, na verdade, é um conceito geopolítico. Sul global envolve os países periféricos. Ou os países que não foram os países que colonizaram. Então, quando você fala da Índia, você está falando do sul global. Em compensação, a Austrália não está no sul global. Se fosse outra pessoa, e aí é um ponto interessante, se tivesse sido o Fernando Henrique Cardoso usado a expressão sul global, e ele tem artigos sobre sul global, as pessoas teriam falado, nossa, eu não conhecia essa expressão, vou estudar. Como foi a Dilma, eles atacaram. Eu falo do FHC porque é um homem, branco, tá? Tem aquela pecha de intelectual, e é mesmo, mas é porque não é mulher. Então as pessoas suavizam o discurso. E ainda que ele tivesse errado, iam falar, mas acontece, etc. Não ia ser alvo de ataque como ela foi. Ou seja, a mulher não pode errar nunca. Não pode errar e se acertar ainda vão falar que ele errou também. Ou se está mais propensa a falar isso. E aqui um ponto interessante, voltando aqui na questão da intolerância religiosa, muitas vezes também, esse é um outro aspecto, né?
a gente tem na matriz africana, ao contrário das religiões de cunho ocidental, ou particularmente no catolicismo, em que você tem uma divisão em relação aos sexos muito mais rígida, nas funções eucarísticas, por exemplo, etc. Nas religiões de matriz africana, você não tem essa mesma hierarquia relacionada ao gênero. Inclusive, você tem muito mais mãe de santo do que pai de santo. Então, os chefes religiosos não são primordialmente homens, como acontece no catolicismo, por exemplo, em que a mulher não pode ocupar vários locais. Lá você tem... Então, perceba que até nesse ponto é uma religião que quebra paradigma e uma forma de resistência, porque você tem mulheres... Na Bahia mesmo, a mãe menininha de Gantuá era a maior líder lá, etc. Eu falei assim, religiosa. Então, perceba que até nesse ponto há uma quebra de paradigma. Você tem líderes do sexo feminino nessa forma de religiosidade que não faz esse tipo de distinção de que mulheres têm que ocupar certos lugares e homens outros lugares na religiosidade. Não há essa divisão nas religiões de matriz africana. Então, até nesse ponto, elas são problemáticas, elas geram ressentimento na lógica hegemônica. Por quê? Porque elas desafiam a estrutura misógina da religiosidade ocidental, que no mais das vezes está vinculada a uma estrutura patriarcal. Até isso representa uma quebra de paradigma. Pelo contrário, quando eu me lembro de um centro de Umbanda e Candomblé, vem em mim mais facilmente uma figura de uma mãe de santo do que um pai de santo. Embora não exista, possa ser uma coisa ou outra. Mas, então perceba que até nesse ponto existe uma quebra de paradigma. E é muito interessante a gente perceber isso e perceber o quanto se incomoda. E agora, claro, existe a ideia de não ter neutralidade ideológica é que esse discurso de ódio que é alimentado contra esses templos, o discurso de ódio, cara, já é uma forma de violência, ainda que simbólica. Então, daí, para ele ir para a violência física literal, é um passo muito simples. Muito simples. E a gente tem que tomar um cuidado, porque uma discussão que existe no direito é tentar vincular esses discursos de ódio, ou melhor, protegê-los a partir de uma liberdade religiosa. Então muitos dizem, mas eu não tenho a liberdade religiosa. Não, para discurso de ódio não existe liberdade religiosa. Você não tem liberdade de fomentar ódio. Não há. E veja, isso não é discurso intervencionista exagerado. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, que é um país que dá uma ampla liberdade de manifestação, ele é conhecido por isso, né, de você poder chegar na televisão e falar coisas que em outros países você não poderia, e fazer críticas pesadas. Lá, eles falam, não pode haver discurso de ódio. Ou seja, lá isso é limitado. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é uma narrativa muito perversa. Eu sou intolerante. Quando me punem porque eu sou intolerante, aí eu acuso os que me puniram de serem intolerantes. Ele quer ser vítima. Exato. Isso é um discurso muito perverso. Muito perverso. Né? E aí eu lembro do paradoxo popperiano, do Karl Popper, que ele dizia, e era um liberal, não era um comunista, nada disso. Karl Popper era um liberal. Foi um dos sujeitos que, inclusive, no início fundou o neoliberalismo. Então a gente está falando de um cara liberal. Né? Ninguém está falando de um marxista. Karl Popper dizia que o paradoxo da democracia a democracia pressupõe tolerância. Mas eu não posso ser tolerante com os intolerantes. Porque se eu for intolerante com aqueles que não toleram a democracia, que não toleram a pluralidade, a diversidade, eu vou acabar com a democracia. Ou seja, eu não tenho que ser tolerante com nazista, eu não tenho que ser tolerante com racista. É um paradoxo necessário para a democracia. Esse paradoxo existe, ele é inerente à democracia. Porque se eu for tolerante com quem quer acabar com a democracia, eu vou fortalecer esses grupos. Exatamente. E aí a gente tem que lembrar uma coisa aqui, né, professor, ir lá para trás na história, porque, infelizmente, a história ela vai sendo modificada, né, a critério de quem conta. Quando a gente lembra, né, porque existe, né, a questão do intolerância de raça, como vamos lembrar, é a questão, inclusive, do próprio Holocausto, né? Você lembrou muito bem a questão do nazismo, mas muito antes do nazismo, lá para trás, muitas pessoas desconhecem, nós tivemos ali o Holocausto de Napoleão, que matou milhares de pessoas
negras. Quem não sabe, ele pegava os navios, né, que eram conhecidos os navios de comércio, né, que eram os navios negreiros ali, e ele simplesmente falava assim, vamos ver quanto tempo aquela pessoa consegue sobreviver em alto mar. E ele jogava um, jogava outro, matava da forma mais cruel possível. Isso é uma mácula na história da França hoje, né, assim, os franceses tentam a todo custo, né, recontar essa história para dar uma melhorada na imagem ali de Napoleão, mas ele foi uma pessoa extremamente perversa. Extremamente perversa. O que ele fez com os negros naquela época foi tão horrível como o Hitler fez com os judeus, homossexuais, enfim, contra negros também na época do Holocausto. Sabe qual é a diferença entre Hitler e Napoleão, Leopoldo da Bélgica, ou o que o Império Prussiano já fazia antes do Hitler na Namíbia? Porque antes do Hitler já havia campo de concentração alemão na Namíbia. O professor Zaffaroni fala que o grande problema, o ponto nevrálgico que fez Hitler se tornar, e de fato foi, esse monstro, e outros nem tanto, é que Hitler criou campos de concentração dentro da Europa. Enquanto eles estavam na África, ninguém se importava. Quando Hitler trouxe os campos de concentração para a Europa e começou a colocar dentro desses campos de concentração povo europeu, que foi o que ele fez, ou seja, ele começou a tratar frações específicas do povo europeu, comunistas, homossexuais, judeus, como os africanos eram tratados nos últimos séculos. Quando Hitler fez isso, não, aí não pode. Zaffaroni fala isso. Ele falou, o problema é que Hitler levou os campos de concentração para dentro da Europa, não podia. Tinha que ter ficado na África. A nossa lógica eurocêntrica é tão viciada que a gente vai para o Louvre, quem pode, e fica chocado, porque a gente para para pensar, nossa, mas o museu é lindo. Sim, a gente já parou para pensar como é que aquela ala egípcia foi construída? Você acha que os egípcios, numa boa, doaram tudo aquilo para o Louvre? Saqueado. Aquele obelisco enorme que tem em Paris, que foi trazido. Então, perceba, né? Aquilo ali é uma reparação histórica que nunca foi feita. Porque aquilo ali pertence ao povo egípcio. E a gente vai e fala, nossa, a ilha egípcia é linda. Aquilo é produto de crime e de sangue. A mesma coisa quando... A africana. A mesma coisa, exato. Quando a Rainha Elizabeth faleceu, e é muito curioso como você mostrou para mim uma pessoa que divulgava discurso neonazista na rede e visivelmente com traços latino e africanos. Isso. Sendo que se houvesse um nazismo de verdade, realmente ele estaria dentro do campo de concentração. Ele não poderia ser neonazista, porque ele está longe de ter traços arianos, no sentido hitlerista, no sentido do Mein Kampf. Então perceba como a ideologia, Carla, ela é tão poderosa que ela faz com que a pessoa, sem perceber, repita um discurso que vai de encontro ao que ela é, e que no fundo ela seria vítima desse discurso, mas ela não percebe isso. Tanto no caso do latino, que é neonazista, que é uma loucura, e que é um completo imbecil, porque ele estaria lá sendo... Ele estaria na fila do campo de concentração e da câmara de gás. Opa! Como nesse caso também da gente que, diante da morte da Rainha Elizabeth, se comporta como se a gente fosse inglês. O pessoal escrevendo, rainha, descanse em paz. Isso é patético, isso é de uma mediocridade intelectual. Mas claro que é interessante você ter o povo alienado assim. Né? Ela tinha lá um cetro com um diamante enorme. E ela tinha cara de pau de falar que aquele diamante foi gentilmente cedido pelo povo da Etiópia. E aí alguém se manifestou e disse, não, vocês roubaram isso aqui. Então, porque quando a gente fala da história do Império Inglês, que era o império em que esse império foi construído com base em muito sangue. É verdade. Se você assistir aquele filme Gandhi, você percebe o que eles fizeram com a população da Índia. É verdade. E foi até ontem. A Inglaterra tinha colônia até 1960, 70. E até hoje tem zonas de influência nesse local. O que eles fizeram em Hong Kong.
Exato. Então perceba, e aí você identifica, tem até a questão, né? Eles, fora que é interessante, porque a Inglaterra e Estados Unidos usam esse discurso de liberalismo econômico, de que o Estado não pode intervir na economia. Isso é uma tremenda balela. Não houve nenhum estado desses estados que se transformaram em potência que em algum momento histórico não investiram pesadamente na economia. Você acha que a Inglaterra teve a Revolução Industrial como? Do nada brotou? Teve dinheiro pesado do Estado ali. E além disso, teve boicote à indústria de outros países. A Inglaterra, por isso que na Índia era proibido ter tecelagem. Porque a Inglaterra não queria perder espaço para essa produção indiana. Eles proibiram de exportar tecido para a Índia justamente para quê? Por isso que o Gandhi usava as roupas que ele mesmo fazia, porque era uma forma de resistência a um monopólio que a Inglaterra queria criar artificialmente para fazer a sua indústria prevalecer e sufocar a outra. Então, mas percebe que a narrativa se constrói de um jeito, a narrativa hegemônica, o discurso hegemônico, que ele vai muito automaticamente, com muita tranquilidade, e as pessoas repetem isso. Agora mesmo esses dias, o governador de Minas Gerais, o Zema, chamou Tiradentes de terrorista, ou um terrorista, ou de golpista, alguma coisa assim, porque ele foi um dos que lutou contra a monarquia, contra os interesses lusitanos. Ou seja, ele já emplacou uma narrativa, isso foi agora, no feriado, dia 21, ele já emplacou essa narrativa. E aí, qual que é a brincadeira? A brincadeira é essa, né? É uma ideologia altamente reacionária, mas que muita gente vai comprar. Porque como a gente está num país absolutamente desigual, a pessoa é proletária, ela é trabalhadora, e ela ganha 20 vezes um salário mínimo, por exemplo. Ela acha que ela é rica. Então ela compra o discurso da elite. Até por uma questão psicanalítica, né? Porque se você repete o discurso da elite, você se sente mais próximo dela. Quando, na verdade, a única coisa que a classe média tem da elite é a ideologia. Porque ela está mais perto do cara que mora na rua do que do Lehman. Você não vê o Lehman passeando na rua. Você não vai no restaurante e vê o Lehman. Porque ele sim está muito longe da gente. O que está mais perto da gente é o morador de rua que pede dinheiro para você todo dia porque você está a pé passando por ele. A gente está mais perto desse cara. Mas a ideologia te impede de enxergar isso. E daí você tem, por exemplo, pessoas em cultos evangélicos que são de classe média baixa, e que muitas vezes, e que vieram de família de classe baixa, e que muitas vezes têm ascendência africana, falando contra religiões de matriz africana. Como é que você consegue esse fenômeno que é quase um delírio, É um delírio. É um delírio. Por quê? Ideologia. Não, e a gente encontra, né, nós conversamos com várias pessoas que hoje, né, se converteram essas religiões evangélicas, mas eles eram todos, né, eles atendiam ali, o culto deles era de matriz africana. Aí houve essa mudança. Muitos, né, se dizem perseguidos, enfim, tem uma lavagem cerebral. É uma questão muito complicada, é o que o professor Pardal está tentando explicar aqui. E eu vou fazer só um parênteses, porque algumas pessoas falam o seguinte: o professor Pardal só bate na direita. O professor Pardal vai bater em qualquer sistema. Eu já conversei várias vezes com ele, pode ser de direita, pode ser de esquerda, qualquer coisa que... Sabe que eu tenho críticas fortíssimas, por exemplo, a governos anteriores do Lula. O problema é que são críticas que fogem do senso comum. Não, mas qualquer coisa que nos emburreça, né? Porque ele tenta falar o seguinte: gente, nós precisamos estudar, nós precisamos entender o que está acontecendo. E essa questão não de é você... direita, é fascismo. Exatamente, é você ser massa de manobra. Exato. Exatamente. Não, e todo mundo tem o direito, né, de ter... Tem pessoas que vão ter um pensamento mais de direita, outros mais de esquerda, outros mais de centro. Existe neutralidade. Exatamente. A gente vai procurar ali... Tem pessoas que têm um mix das coisas, né? Elas querem, enfim, determinadas coisas, então elas se misturam com A, com B, com C. O problema é exatamente o que você falou. Quando nós nos tornamos extremistas, ou de direita, ou de esquerda, isso é horrível. Que a gente tem que saber é que esse medo da extrema esquerda, o momento em que o Brasil chegou perto do comunismo na história, foi um só, quando a gente jogou contra a União Soviética na Copa do Mundo de 58.
Foi o único momento que nós chegamos perto do comunismo, que é uma coisa que as pessoas nem sabiam o que é. Esse é o problema. Em compensação, a extrema-direita é uma realidade, ela está aí. E ela está aí batendo na porta das escolas. Sim. E o movimento de extrema-direita é um movimento histórico que se consolidou, que está se consolidando no mundo nos últimos anos. Vide Hungria, vide Israel, vide Trump, Bolsonaro, Itália. Agora na Argentina tem um que está surgindo. O movimento de extrema-direita é um movimento mundial e organizado. Esse movimento de fascistização da sociedade é um movimento organizado mundialmente. Aquele Steve Bannon que apoiou o Trump e também apoia o Bolsonaro, faz parte da logística bolsonarista. A extrema-direita é muito maior do que o Bolsonaro e muito maior do que o bolsonarismo. É porque o Bolsonaro acaba sendo só um boneco, né? Ele é um boneco. O bolsonarismo já é maior do que o próprio Bolsonaro e o que o Bolsonaro fez, e a arquitetura bolsonarista, foi dar margem, foi dar visibilidade para um país que sempre foi extremamente violento, racista, misógino. Esse mito do país pacífico que se construiu, esse engodo do Brasil ser um país pacífico, o Brasil é extremamente violento. O Brasil é um país extremamente excludente. Então, essa história, né, de que a gente vive num país acolhedor, essa balela que a gente criou, essa história que se forjou para tentar criar um discurso de uma grande nação unificada, agora isso foi por água abaixo, porque ficou escancarado que nunca foi isso. Não, quando a gente vê o número, né, de violência doméstica, o número de violência contra crianças, no sentido de violência física, de violência sexual. É um país violento. É um país permeado pela violência. O que aconteceu nos últimos anos foi que surgiu um discurso de legitimidade dessa violência que estava atrás do armário. Então, o problema hoje é esse. Quando a gente está discutindo se o Lula deveria dar um aumento maior no salário mínimo, se deveria ou não privatizar certas empresas, se ele deveria... Que é a discussão que eu tenho civilizadamente com o seu marido, isso é uma discussão civilizatória. Isso é uma discussão dentro da democracia. Sim. Quando a gente está discutindo porque se o Lula deveria tomar certa postura em relação à guerra à Ucrânia, a gente está discutindo isso no âmbito civilizatório. A gente não está discutindo sobre o que fazer com o presidente que falou de Golden Shower. Uhum. A gente não está discutindo sobre um secretário que parafraseou o ministro da propaganda nazista Goebbels num vídeo. A gente não está discutindo sobre um presidente que faz uma live com um copo de leite branco na mão para fazer a apologia supremacista branco. Um copo branco que tinha leite, lembra dessa live? Eu lembro. Então, a gente não está discutindo barbárie mais. E aí, dentro do mínimo civilizatório, você pode discutir qualquer coisa. Sim, e é importante a gente discutir. A gente conversa muito, eu e o professor Pardal, porque toda vez que você sai da sua zona de conforto, você é obrigado a pensar. Exato. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Vou melhorar os meus argumentos? Exato. Entende? E não existe uma verdade absoluta. Eu concordo com você, a gente tem que sair dessa barbárie. Essa barbárie, infelizmente, ela cria esses monstros que vão praticar violência doméstica, ele cria esses monstros que vão praticar intolerância religiosa, ele cria esses monstros. E aí, o que acontece? Infelizmente, tudo vira caso de polícia. Então, as pessoas querem, bom, agora a polícia tem que resolver. A polícia não tem a menor condição de resolver uma questão que fez parte da sua educação e do seu comportamento em relação àquele determinado olhar sobre a coisa. Esse é outro problema, né? Sempre quando você tem atos violentos, e em relação aos centros de Umbanda e Candomblé também, aqui não vai surgir tanto alguém vendendo discurso fácil, né? Por quê? É a crítica que eu faço à esquerda, por exemplo. Quando você tem atos violentos contra centros de Umbanda e Candomblé, muita gente de esquerda, que é crítica ao sistema penal, vai pedir para aumentar a pena dos crimes A, B ou C. Isso é hipocrisia. E é uma crítica que eu faço à esquerda, chama punitivismo de esquerda. Se você é crítico ao sistema penal, porque você diz que ele beira a ilegitimidade, como é que agora você vai defender a expansão desse sistema? Então esse é um problema. Por que eu falo isso? É a mesma coisa em relação às escolas.
a gente tem que tomar cuidado porque agora vai surgir gente, já surgiu, vendendo solução fácil. Não há solução fácil para problema complexo. Tanto em relação às escolas, como em relação à questão da intolerância religiosa, perceba como isso decorre de uma questão estrutural que é muito mais complexa, que tem diversas nuances. Isso é muito mais complexo do que a gente, fatalmente, falar não, vamos colocar polícia na escola. A polícia na escola vai resolver um problema de curto prazo ali para dar uma sensação de segurança. É o efeito e não a causa. Mas não vai resolver a causa. Né? Então, se você tem um câncer e esse câncer te dá febre, você não vai resolver o problema se você tomar um antitérmico. É mais ou menos isso. A gente está querendo tomar um antitérmico. Não vai resolver o problema. Ah, mas tem a sua importância? Tem. Mas o problema é que vão querer vender só isso. Daqui a pouco alguém já vai propor algo para um projeto de lei para aumentar a pena de um crime A, B ou C, se é que já não foi feito. A mesma coisa em relação à intolerância religiosa. E o ponto também é que em relação à intolerância religiosa, os ministros, dos parlamentares que oferecem esse tipo de proposta não vão fazer nada, porque muitos são de extrema direita. Então, qual que é uma forma que você tem de prolongar ou perpetuar uma forma de violência? Ignorar, fingir que ela não existe. Então você ignora, que foi mais ou menos o que aconteceu com os Yanomamis. Você finge que não está vendo. Que não está acontecendo nada, não fiscaliza, abranda a fiscalização, enquanto isso eles vão sendo eliminados, até a hora que eles seriam dizimados mais cedo ou mais tarde. Então perceba que quando a gente fala disso, o problema é, na hora de vender a solução também, não há uma solução fácil para isso. Você não vai resolver uma questão estrutural de racismo de séculos em medidas popularescas ou mudando legislação. A gente há crimes, claro, qualquer forma de discriminação em relação à religiosidade vai incidir em muitos crimes, dentre eles crimes da Lei 7716, de 89, são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público deve, se for o caso, oferecer denúncia, processar criminalmente. Então, quem for vítima disso, há a Delegacia de Crimes de Intolerância e há o Ministério Público. Mas isso necessariamente... O sistema penal, Carla, ele enxuga gelo. O direito penal, ele enxuga gelo. Essa ideia de que o direito penal, de que o sistema penal resolve... Não resolve criminalidade. Não há nem comprovação empírica de que ele previne criminalidade. Na verdade, ele é uma forma de racionalizar a ânsia punitiva que todo mundo tem. A gente tenta racionalizar para passar uma imagem de que a gente é menos bárbaro. É para isso que serve o direito penal. É para dar um ar de racionalidade, de emancipação, de que algo está sendo feito a partir de determinadas regras. É para isso que serve. A gente não vai resolver o problema do racismo religioso a partir de lei penal. Não vai. E também, quando a gente fala de educação, não é qualquer educação. Porque tem muita gente que tem educação formal defendendo isso, que tem curso superior. Isso por si só não torna ninguém emancipado intelectualmente. Eu cansei de ver pessoas com curso superior que são verdadeiras, sem ofender as amebas cognitivas. Então a educação formal por si só não emancipa, até porque muitas vezes a educação formal é puramente tecnicista. O sujeito aprendeu lá a realizar os procedimentos, é isso que ele sabe. Um ponto interessante a gente observar que a grande pancada no pensamento crítico nas escolas se deu na Lei de Diretrizes e Bases criada durante o regime militar. Todo regime autoritário, ele precisa atacar necessariamente a educação. Sim. Basta ver o que acontecia no governo anterior. Todo regime autoritário, ele precisa atacar a educação crítica. O pensamento crítico, ele é muito problemático. Por isso que todo regime autoritário, ele precisa atacar a cultura, ele precisa atacar a arte. Concordo. Porque 100%. A cultura e a arte e a educação necessariamente são uma forma de resistência. Todo regime autoritário, ou que se pretende autoritário, ou protofascista, ele vai atacar a arte, ou então ele vai criar uma arte nos seus moldes, até porque Hitler era um entusiasta da arte, até porque era um artista frustrado, né? Porque Hitler, antes de chegar onde chegou, ele tentou concorrer para entrar na Academia de Artes de Viena, na Áustria, foi rejeitado. Ele se julgava um gênio artisticamente, nunca conseguiu. Então ele tinha esse recalque, esse ressentimento em relação à arte, porque ele achava que ele era um artista genial incompreendido e nunca conseguiu. E depois, por isso que ele atacou as artes, daí a brincadeira, e daí a ideia, né, de queimar livros.
Então, é muito interessante. Eu lembro de uma experiência, uma frase. Em 1963, houve aquela experiência em Angicos, em que foram alfabetizadas 300 pessoas em 40 horas, pelo método Paulo Freire. Quando chegou, e aí houve essa experiência, e tem um documentário muito legal sobre isso, até que, em que pessoas que foram alfabetizadas, que estão vivas, falam disso. E que foram alfabetizadas por esse método. Que é um método que constrói os fonemas a partir da realidade das pessoas e a partir de sílabas. Então, ao invés de você focar em letras, você foca nas sílabas a partir de palavras da realidade daquelas pessoas. Isso faz um pensamento crítico. Em 63, a última aula desse curso, dessa experiência que foi feita, e aí, para vocês terem uma ideia como as pessoas são mal informadas, as pessoas falam que Paulo Freire era comunista, esse projeto de Angicos do Paulo Freire recebeu auxílio financeiro, sabe de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudou a bancar as estruturas, cadeiras, caderno, eles ajudaram o financiamento. Teve dinheiro norte-americano nesse projeto. E ele aceitou, porque ele falou, vai ajudar no meu projeto, então não me importo. Se ele fosse um comunista, jamais ele aceitaria. Até porque a gente está falando de 63, que foi o auge da Guerra Fria. Sim. Que teve a crise dos mísseis em Cuba. Então a gente está falando do auge da Guerra Fria. Ele jamais aceitaria financiamento norte-americano. O financiamento não veio de Cuba, não veio da União Soviética, veio dos Estados Unidos. Então quem diz que ele é comunista ou é mal informado ou é mau caráter, porque não conhece a biografia de Paulo Freire. Era um sujeito crítico, não era um comunista. Pois bem, então, no último dia, depois que se encerrou o curso, teve um evento, um almoço. E nesse almoço quem estava? Castelo Branco, primeiro presidente militar. Castelo Branco olhou para o Paulo Freire e disse o seguinte, depois desse curso, eu pensava que o senhor era subversivo, agora eu tenho certeza. E falou isso para ele. Assim começou o regime militar, ele começou a ser perseguido, saiu do Brasil e viveu muito tempo na Europa. Lecionou na Suíça, em vários países da Europa. Ele chegou aí para o Chile, mas aí teve início a ditadura Pinochet, ele teve que sair do Chile. Mas a gente brinca, né? Não é Paulo Freire que estudou em Harvard, né? É Harvard que estudou Paulo Freire. Então, essa ideia de você ter um pensamento crítico, um ensino crítico, e que é emancipador, é importante. Por quê? Porque quando a gente pensa na questão das escolas, da intolerância religiosa, do racismo religioso, a gente está falando da necessidade de educar. Mas não é o sentido de educação profissionalizante, que é o que se pensa quando se fala em educação. É o pensamento crítico. Que é o pensamento hegemônico. É uma educação crítica, uma educação emancipadora. Porque a educação puramente formal, ela não necessariamente emancipa, pelo contrário, ela aliena. O sujeito pode ser um bom burocrata, mas extremamente ignorante. Então, essa educação emancipadora, a questão é, e de novo a pergunta, a quem interessa uma educação emancipadora? Não, é muito complicado, porque quando você emancipa a sociedade, principalmente os jovens dessa sociedade, você os faz pensar. E aí é muito ruim, porque, né, o que a gente vê, infelizmente, nos nossos governantes, é que ninguém quer ninguém pensando. Porque, né, quando você pensa, você questiona, você leva em consideração e pondera muitas coisas. Você começa a querer olhar o outro lado. Porque uma pessoa, por mais que ela tenha uma posição, e todos nós temos uma determinada ideologia, inteligente, feliz é aquele que olha o outro, até para poder fazer comparações e entender, olha, isso está certo, é errado, eu vou melhorar os meus argumentos, porque eu estou estudando. Hoje, Pardal, tudo já vem muito mastigado, enfiado goela abaixo das pessoas. Nós estamos tratando, né, de uma sociedade extremamente preguiçosa, isso é uma realidade. As pessoas não querem parar. Não, esse assunto me incomoda. Elas vivem dentro dos seus algoritmos, né? Que é aquela coisa muito confortável. Então, se eu falar, eu só gosto de verde. Então, tudo que é verde vai chegar para mim. Se eu tô falando... Então, assim, não, mas tem o azul, tem o marrom, tem o amarelo, tem o vermelho, cor-de-rosa. Você não recebe mais a outra informação, porque o algoritmo ele está preparado para te, né? Vamos dizer, te sufocar, né, te colocar a goela abaixo, só aquilo. O grande problema e aí do algoritmo e na rede social é que o algoritmo, ele favorece a criação de bolhas e para um regime
para uma ideologia, para uma sociedade como a brasileira que se fascistizou nos últimos anos, isso é muito interessante. Por quê? Porque a lógica do algoritmo somada à fascistização da sociedade, que foi um fenômeno pelo qual nós passamos, não à toa que a gente nunca viu na história, talvez só na década de 1930, tanto grupo neonazista quanto hoje. A gente não ouvia falar disso antes, não ouvia. Tanto que a nossa legislação criminal para punir formas nazistas, ela é muito tímida, porque é um problema que não existia no Brasil. Eu falava até disso com a Luana semana passada. A gente tem um tipo penal muito específico, muito tímido relacionado ao nazismo. Por quê? Porque isso nunca foi um problema no Brasil. Agora se tornou um tsunami, né? Exato, nos últimos anos. Principalmente na região sul. Até em razão da ascendência, infelizmente, é uma região que isso tem se alimentado bastante. Então é muito interessante a gente perceber que São Paulo até parece que tem mais células neonazistas do que os estados do sul, mas São Paulo tem mais população no geral. Então eu não sei proporcionalmente se São Paulo tem mais, ou se é em números absolutos, o que não diz muita coisa, porque São Paulo tem mais gente mesmo. Mas tanto essa lógica da rede social como a lógica fascista, esse processo de fascistização não só do Brasil, mas de vários países do globo, que estão flertando de novo com isso. Na própria Alemanha, o partido de extrema-direita, que é o Alternative for Deutschland, ele voltou a ganhar cadeiras no parlamento. Um partido abertamente nazista. Por que eu falo isso? Porque a gente percebe que o que é incomum nesse discurso e nos algoritmos das redes sociais, eles facilitam a lógica da negação do outro. O que é diferente de mim não existe. E quando você joga o discurso de que o que é diferente não existe, ele não existe e ele não merece existir, porque ele é diferente de mim. Esse aspecto que é muito interessante e que a gente começa a perceber. E é justamente o que justifica essa intolerância que agora saiu do armário, já existia, mas saiu do armário, ela era dissimulada, ela deixou de ser. Talvez tenha algo positivo nela ter deixado de ser dissimulada, porque quando ela é dissimulada, ela é mais difícil de ser combatida. Quando ela é escancarada, você consegue identificar mais facilmente. E essa lógica da negação da existência do outro é uma lógica eugenia, é uma lógica fascista. Essa lógica de que, bom, se ele é diferente, ele não tem que existir. É a dificuldade de aceitar que o outro pode ser diferente e tem o direito de existir sendo diferente. Quando você ataca um templo de uma religião de matriz africana, você está dizendo, ele não tem o direito de existir dessa forma. Você é contra a existência. É o que o Zaffaroni chama de genocídio por gotejamento. Você mina a existência de certos grupos aos poucos. Você faz ataques, você ameaça, você picha a entrada do local. São formas de violência que buscam exterminar essa população. Se não exterminar fisicamente, exterminar ideologicamente. Você busca aniquilar aquela cultura. É um tipo de genocídio cultural. E isso, quando você tem uma rede formada por bolhas, instrumentalizada por grupos que querem criar um ambiente de instabilidade no país, isso está bem evidente. Tudo isso se junta, isso tem um poder, isso tem uma potência muito forte. E a gente não sabe exatamente, e é natural que a gente tenha dificuldade de lidar, porque essa atuação se dá em várias frentes, e além do que a gente não sabe exatamente o tamanho do que está por trás disso. Esses ataques, coincidência ou não, eles já vinham crescendo nos últimos anos, mas esse ano eles tomaram uma proporção maior do que o normal. Será que é uma coincidência? A gente não sabe. Temos que investigar. Pois é. Pois é, olha só, todos os nossos debates aqui com o professor Pardal nos deixam sempre pensando. Eu acho que isso é a coisa mais importante, né? Se a gente plantar ali a sementinha do pensamento, que eu preciso voltar e entender onde eu estou vivendo e por que essas coisas estão acontecendo. Não adianta só atacar, né, o efeito, mas precisamos atacar aqui a causa, né, o problema, porque o problema está aqui, ó. Quando chegou lá na frente, quando uma escola foi atacada, quando um templo de Umbanda foi atacado, quando queimam bandeiras LGBTQIA+, quando matam animais,
é porque a gente não resolveu aqui. A causa de tudo isso. É isso, gente. Conversamos muito aqui com o professor Pardal, nosso querido amigo. Vou deixar aqui as redes sociais do professor Pardal. Vou deixar aqui o link dos cursos. O seu livro já voltou, é isso? A segunda edição saiu agora, já de novo. Já esgotou? Saiu faz 2 semanas, até agora acho que ainda está lá. E eu sei que também está fazendo outro livro, não tá? Que você tinha comentado. Eu vou, assim que acabar a tese, agora eu estou lecionando na pós, na PUC de Campinas e vou também, tem outro projeto aí que vai sair, mas esse depois da tese a gente vai... Não, e tem uma coisa muito legal, porque depois da defesa de tese de doutoramento aqui, eu sei também que a intenção é de vir dar aulas também no curso universitário, não é isso? Exato, essa é a ideia, né? A gente... Olha que sorte dos alunos, hein? Já vou agora esse semestre ser contratado pela PUC de Campinas para lecionar na pós, em Direito Penal, mas a ideia também é aos poucos levar isso para a universidade, porque eu acho que é um ambiente que precisa um pouco tanto do pensamento crítico e feliz, e ainda que a universidade seja apunhalada todos os dias, né? A gente vê um sucateamento muito grande, mas ela é um centro de resistência, né? Então a gente precisa da universidade, mas da visão de uma universidade enquanto um centro de conhecimento e de enriquecimento pessoal e emancipador, e não a universidade tecnocrata. Não, e assim, muito obrigada, né? Porque quando você faz isso, você está dividindo o seu conhecimento com outras pessoas, está fazendo as pessoas pararem para pensar também, né? Exato, e porque também a gente aprende, né? O Paulo Freire falava, né? A relação de educação é holística. Então, quando eu venho aqui, eu não estou só ensinando, a gente também aprende. Sempre. A gente também aprende necessariamente. E não é conversa fiada. Não é verdade. Muitas vezes em aula, um aluno fez uma pergunta e fez eu repensar algo, ou eu ouvi um ponto de vista que eu nunca tinha pensado, nunca tinha cogitado. Então a gente também aprende quando a gente está dando aula. Eu até acho que às vezes a gente aprende mais do que o aluno. Porque, por exemplo, eu vou dar uma aula, eu tenho que sentar para preparar aquela aula. Eu vou dar uma aula de 1 hora, mas às vezes eu fico estudando 4, 5 horas, até mais de um dia, às vezes, para dar aquela aula. Quando eu faço isso, certamente eu aprendo muito mais que o aluno. Então, não é um discurso panfletário esse de que a gente também aprende. Ele se dá na prática, a gente percebe isso na prática. A gente percebe isso. Você ouve pontos de vista que fazem reorientar o seu raciocínio de modo que você sozinho não chegaria. Você aprende ensinando. Eu acho que faz todo sentido. E é o que eu percebo. A relação de ensino, ela é uma relação de sinalagma. E é dialética. Ela não é só... E nem poderia ser diferente. Eu acho que o ensino, em que você tem uma figura autoritária que fala e outras que só ficam passivamente recebendo aquilo, esse ensino não é emancipador, ele é autoritário. É verdade. Porque ele aliena, ele castra, ele não permite que você pense. Então esse ensino, isso não é ensino. Né? Isso é autoritarismo disfarçado de ensinar. Mas olha que sorte dos alunos, hein? Breve aí, professor Pardal também nos cursos universitários, vamos estar aqui divulgando. E é muito bom que você está aqui super disposto a nos ajudar, a ensinar e a aprender também, porque eu também concordo com você, a gente sempre está aprendendo, e aprender é uma coisa muito boa. Eu, pelo menos, adoro aprender. Eu digo que quando você acha que não precisa aprender mais nada, é porque a vida já se encerrou, né, Pardal? Exato. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais para quem quiser, né, entrar em contato conosco. O e-mail é op@mijalento.com.br. Você pode enviar sugestões, dúvidas. A nossa produção vai estar aí disposta a lhe atender. Professor Pardal, muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana no Que Lei é Essa?